Em uma reviravolta do destino e um ato de bondade inesperado, uma jovem chamada Clarabella traz para casa uma mulher idosa e desabrigada, desencadeando uma série de eventos que revelarão segredos profundos e testarão os laços de uma família. O que começa como um simples gesto de compaixão rapidamente se transforma em um mistério envolvente que questiona as verdades mais fundamentais que Gustavo e sua esposa Alexandra acreditavam sobre suas vidas. Até onde você iria para desvendar os segredos enterrados no seu passado? Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Gustavo Teixeira estava voltando para casa no início da manhã depois de um longo turno no hospital. Ele estava ansioso para descansar um pouco. No entanto, também estava animado com algumas notícias que não via a hora de compartilhar com sua esposa, Alexandra, com quem era casado há 8 anos. Sua relação era baseada em confiança e apoio mútuo. Ele estava confiante de que Alexandra ficaria emocionada com suas notícias. Ao ouvir a chave na fechadura, Alexandra saiu para cumprimentá-lo e o beijou. Oi, querido. Como você está? Você parece misterioso, disse ela enquanto ia para a cozinha e começava a preparar um café da manhã caprichado, esperando pela explicação de Gustavo. Fui oferecido um cargo na clínica Med Expert, anunciou Gustavo. Uau! É aquela clínica que o antigo chefe do seu departamento abriu? Perguntou Alexandra. É essa mesma. Você acredita? O Dr. Henrique me ligou hoje. Estou me sentindo tão elevado, respondeu Gustavo. Gustavo, isso é fantástico. Você merece isso. Ele não chamaria apenas qualquer um para o seu negócio. Ele deve valorizá-lo muito como especialista, disse Alexandra. Eu fui o melhor da academia, disse Gustavo, dando de ombros. Gustavo não duvidava de si mesmo, mas ainda estava incrédulo com sua boa sorte. O salário de um funcionário do hospital da cidade diferia muito do de um médico de clínica. No entanto, o que realmente atraiu Gustavo a trabalhar na Med Expert foi a chance de conduzir suas próprias pesquisas médicas. Você tem que aceitar isso. Você merece. Apenas pense nas oportunidades que se abrirão para você na clínica. A administração está sufocando você. Não há crescimento, argumentou Alexandra. Mas o Otávio também está lá, lembrou Gustavo suavemente a sua esposa. Gustavo tinha sido amigo de Otávio desde os tempos da academia médica, mas eles rapidamente se tornaram inimigos. Gustavo era uma alma gentil que raramente falava mal dos outros e sempre tentava entender suas ações. Por outro lado, Otávio era franco sobre seu descontentamento e nunca evitava ser cruel. Bem, deixe estar, disse Alexandra displicentemente, dispensando o assunto com um aceno de mão sem proferir uma palavra. Gustavo abraçou sua esposa. Obrigado, meu amor, por sempre acreditar em mim. A mulher sorriu feliz e o abraçou de volta, reassegurando-o, você vai ter sucesso. Nem pense em duvidar de si mesmo. Depois de algumas horas de sono, Gustavo acordou e, sem perder tempo, ligou para seu antigo supervisor. Então, meu caro, você concorda? Veio a voz rouca do Dr. Henrique pelo telefone. Claro, Dr. Henrique, estou pronto para trabalhar pelo bem da humanidade na sua clínica, respondeu Gustavo animado, mas tenho que cumprir minha obrigação no hospital primeiro. Entendo. Entendo. É muito difícil encontrar um bom cirurgião nos dias de hoje. Conheço o seu chefe há muito tempo, então não vou pressionar. Deixe-o encontrar um bom substituto para você, disse o Dr. Henrique. Gustavo foi encorajado pelo apoio de Alexandra e sua fé em seu sucesso profissional. Nem mesmo a presença do rival de seu marido na forma de um antigo amigo abalou sua fé nele. Ela estava firmemente convencida de que seu talentoso marido salvaria inúmeras vidas em seu novo local de trabalho. Gustavo ficou continuamente surpreso com o preço dos equipamentos que antes só sonhara.
Ele também ficou satisfeito com a organização do processo de trabalho e com a equipe completa de pessoal médico. Hey, você, alguém abordou Gustavo no seu primeiro dia de trabalho. Ele reconheceu imediatamente aquela voz. Quem te deu esse uniforme? Disse Otávio. Olá, Otávio, respondeu Gustavo discretamente, sem responder aos comentários do homem. E é você quem eu misturei com o auxiliar de enfermagem. Vejo que alguém desconhecido está rondando por aqui. Então o Dr. Henrique também te arrastou para cá. Bem, você não é o único da nossa turma de formatura a glorificar o nome da nossa academia. Tenho que ir. Nos vemos por aí, alguma hora. Gustavo respirou aliviado, grato por Otávio não tê-lo perturbado com uma brincadeira tola. Ele sempre tentava humilhar seus oponentes ou ridicularizá-los. Gustavo costumava gostar desse tipo de brincadeira, mas havia amadurecido desde então. Gustavo estava completamente absorvido por seu trabalho na clínica médica Expert. Ele apreciava que sua esposa tivesse escolhido se tornar uma dona de casa porque ele estava muito exausto para fazer qualquer outra coisa depois do turno no trabalho. Os primeiros meses no novo emprego foram desafiadores. Seus colegas não eram exatamente acolhedores, e ele teve que conquistar a confiança deles e o respeito das enfermeiras. E é claro que Otávio tornava as coisas ainda mais difíceis, frequentemente relembrando incidentes de sua residência em que Gustavo parecia inepto. Enquanto isso, Gustavo estava tão absorvido por seus problemas profissionais que não percebeu Alexandra e as mudanças em seu humor. Mas um dia ele percebeu que algo estava errado com ela. Ela deixava cair as coisas, esbarrava nos móveis ou simplesmente ficava pensativa no meio de um cômodo. Alguma coisa está te incomodando. Gustavo se afastou do sofá para se aproximar dela. Alexandra, você está bem? Eu quero o divórcio, ela disse suavemente. E Gustavo imediatamente entendeu as palavras. O quê? Eu quero o divórcio. Nós precisamos de um divórcio. Do que você está falando? Ele perguntou confuso. Eu sou infértil, Gustavo, infértil. Há quantos anos estamos tentando conceber uma criança? Eu fiz um check-up e não é possível. Eu não posso te dar um filho. E sem isso, não pode haver casamento. Você vai ser infeliz comigo, e acabará me odiando. Oh, querido! Você me assustou tanto, respondeu Gustavo, segurando a testa. Por que tão drástica? Boba! Ele abraçou Alexandra. Nós nos amamos. Isso é o principal. Se não podemos ter nosso próprio filho, podemos adotar. Mesmo? Perguntou Alexandra entre lágrimas. Claro, querida. Venha cá. Você tem se torturado por meses em vão. Você sempre pode contar comigo. Sempre. Somos uma família. Não tenha medo de discutir coisas importantes comigo. Gustavo sonhava em se tornar pai, mas não percebia o quanto suas lutas afetavam sua esposa. Ela nunca reclamou sobre querer se tornar mãe imediatamente para animá-lo. Ele propôs que entrassem em contato com o orfanato local e conhecessem algumas crianças. E assim fizeram. Ela não é maravilhosa? Perguntou Alexandra, seu rosto iluminado com um sorriso enquanto observava seu marido olhar para Clarabella, uma menina de 3 anos. O casal ficou encantado com sua risada melodiosa e cachos loiros. Realmente, concordou Gustavo. A adoção foi tranquila. Um cirurgião promissor e sua esposa foram considerados excelentes pais em potencial para a pequena que foi abandonada na infância. Oi? Quem está aí? Exclamou Alexandra alegremente, encontrando seu marido no corredor com a filha nos braços. Oi, meu amor, disse Gustavo, facilmente pegando Clarabella e beijando sua esposa. Então, o que vocês têm feito? Fizemos sopa para o almoço.
fomos ao parquinho. A Clara fez um amigo, não fez? Sunshine acariciou carinhosamente os cabelos fofos da menina. Gustavo não pôde deixar de admitir que Alexandra era uma mãe maravilhosa. Ela era atenciosa, cuidadosa e ainda conseguia realizar sua rotina habitual, mesmo depois de cuidar de uma criança ativa. Alexandra nunca negligenciava as necessidades de Clarabella e sempre arranjava tempo para ela. Gustavo esperava que sua esposa finalmente mudasse e recuperasse o brilho nos olhos. Mas mesmo a adoção não ajudou. Alexandra fazia tudo o que se esperava dela, mas Gustavo começou a pensar que ela estava infeliz. Ele suspeitava que ela pudesse estar sofrendo de depressão e que o novo papel como pais não pudesse curá-la. Por que não vamos ao concerto na Filarmônica na sexta-feira? Podemos contratar uma babá para o dia e depois visitar o seu restaurante favorito. Não temos saído há um tempo. Acho que seria bom para você, sugeriu depois do jantar. Se precisar de alguma coisa, me avise. Vejo o quanto você está se esforçando para ser uma boa mãe para Clara. Obrigada, querido. Eu realmente não tenho saído há um tempo, respondeu Alexandra, sem muito entusiasmo. Durante o fim de semana, Gustavo tentou passar mais tempo com sua esposa e filha. Ele lutava para encontrar uma maneira de discutir a condição de Alexandra e oferecer-lhe apoio há 6 meses. A família vivia neste ritmo. Gustavo achava que Alexandra parecia mais ativa e alegre. Eles começaram a sair com mais frequência, deixando Clarabella com uma babá. Gustavo assumiu que as coisas estavam melhorando e que não tinha nada com que se preocupar. No entanto, um dia depois de uma longa cirurgia, ele recebeu uma ligação de um número desconhecido que o deixou perturbado. Senhor Teixeira, o carro de sua esposa foi encontrado no rio. Mergulhadores estão procurando por ela, mas as chances de sobrevivência são mínimas. O quê? O que você está dizendo? Gustavo estava completamente confuso. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Que tipo de brincadeira doentia é essa? Sinto muito, mas não é uma brincadeira. Não podemos fornecer respostas definitivas no momento. Você terá que esperar até que a busca seja concluída e, incapaz de pensar em qualquer coisa, Gustavo começou a ligar para Alexandra, mas tudo foi em vão. Então ele dirigiu para casa, esperando encontrá-la lá ileso. Mas encontrou apenas Clarabella e sua babá lá. Para onde ela poderia ter ido? Perguntou Gustavo para a mulher. Eu não sei, senhor Teixeira. Ela saiu depois do almoço e nunca voltou, respondeu a babá, segurando a pequena nos braços. Meu Deus, o que poderia ter acontecido? Gustavo estava em estado de choque. Ele mal conseguia tirar alguns dias de folga para processar a situação. A preocupação constante era avassaladora. Os mergulhadores concluíram sua busca pelo corpo de Alex sem encontrá-lo. Por que vocês encerraram a busca? Argumentou Gustavo, correndo ao longo da margem do rio. Ela não poderia simplesmente ter desaparecido. Vocês precisam encontrar o corpo dela, caso contrário, não vou acreditar nisso. Senhor Teixeira, entendemos sua tristeza, mas nossos recursos são limitados. Temos outras tarefas para cumprir. Eu não me importo. Eu preciso encontrar minha esposa. Ela ainda pode estar viva. Ela pode ter conseguido sair sozinha. Mas você não acha que ela teria entrado em contato com você se ainda estivesse viva, acostumada a olhar o mundo através do prisma da lógica? Gustavo não conseguia entender como sua esposa havia desaparecido sem deixar rastros. Ele sabia que a sobrevivência dela, mesmo se tivesse escapado do carro inundado, parecia improvável, dada a água gelada e a forte correnteza. Era tarde demais. O rio deve ter levado Alexandra. Essas coisas acontecem, e as famílias das vítimas precisam lidar com a perda. E quanto àquela mulher?
Gustavo insistiu que a investigação revelou que Alexandra havia pego em algum lugar uma mulher idosa e desalinhada, e que elas foram vistas nas câmeras de segurança antes do carro de Alexandra cair no rio. Não estava claro se essa mulher misteriosa havia saído do carro antes do acidente. E se ela fora responsável pelo acidente? Alexandra raramente deixava estranhos entrarem em seu carro. Certamente foi aquela mulher que fez algo ruim para minha esposa, raciocinou Gustavo. Senhor Teixeira, por favor, acalme-se. Estamos fazendo tudo o possível para encontrar sua esposa, tranquilizou o policial. As imagens das câmeras de segurança não estão claras, mas melhoramos a imagem da mulher desconhecida e compartilhamos com todos os departamentos. Voluntários estão ajudando também, procurando nas ruas e conversando com os sem-teto. Gustavo passou todos os fins de semana tentando encontrar Jane Doe. Ele acreditava que ela saberia as respostas para todas as suas perguntas, não importando o quanto ele tentasse. À medida que o tempo passava, ninguém na rua conseguia identificá-la. Gustavo começou a perder as esperanças, especialmente porque a polícia parecia reduzir sua busca ativa pelo caso. Gustavo, sinto muito pela Alexandra, disse o Dr. Henrique a ele. Sou viúvo, então sei como você se sente. Alex não está morta, respondeu imediatamente Gustavo. Tudo bem, tudo bem. Eu não quis te aborrecer. Estou aqui para oferecer qualquer ajuda que você precise. Você é como um filho para mim, mas agora você tem uma filha. Você não pode ficar desanimado o tempo todo. Ela precisa de pais confiáveis e atentos. Pense no impacto que seu estado terá sobre sua filha. Você está certo, concordou Gustavo quietamente sozinho, uma lágrima escapando. Alexandra nunca negligenciou a Clara. E eu desisti completamente. Tenho que me tornar o melhor pai também. Se Alexandra não voltar? Gustavo teve que aceitar que sua família agora consistia apenas em 2 pessoas. Gradualmente, ele foi capaz de sorrir novamente para sua filha, cumprindo os papéis de ambos os pais. Querida, eu te amo, murmurou a pequena antes de dormir, dando a Gustavo forças para continuar. Eu também te amo. Agora vá dormir. A vida cotidiana de um pai solteiro era mais complexa do que Gustavo havia antecipado. Graças à sua posição na clínica, ele pôde matricular Clara em uma creche para filhos de funcionários. Isso permitiu que ele sempre estivesse lá para sua filha, confiante de que ela estava em boas mãos. Em pouco tempo, ele aprendeu a vesti-la adequadamente e a fazer tranças em seu cabelo para que ela ficasse confortável durante o dia. Passar tempo com minha filha me rejuvenesce depois de horas de cirurgia, pensava consigo mesmo ocasionalmente. O tempo voou e logo Gustavo acompanhou o cara à escola pela primeira vez. Você está tão bonita, exclamou Gustavo, admirando sua filha vestida de uniforme escolar azul. Mal posso esperar para conhecer todo mundo, exclamou a menina. Clara estava bem preparada para a escola e podia compartilhar muitas histórias interessantes sobre a vida na clínica com seus colegas de classe. Ela passava a maior parte do tempo livre lá. Clara estava encantada com suas primeiras aulas, fascinada com o quanto eram diferentes da pré-escola. A menina foi à escola sozinha. Gustavo não estava com medo dela e até orgulhoso da independência de sua filha. A escola ficava a apenas alguns minutos de caminhada, e Gustavo percorreu o caminho com Clara antes, para que ficasse fixado na cabeça da menina. O mais importante é atravessar a rua no lugar certo e olhar para a direita e para a esquerda, repetia Clara para garantir ao pai que lembrava de tudo. E depois da escola, vá direto para casa. Não faça desvios. Boa menina, disse Gustavo, beijando Karen um dia chuvoso. Clara notou uma estranha mulher idosa parada sob o toldo da loja. Ela tinha um guarda-chuva, mas a mulher estava claramente molhada e com frio. Conhecida por sua bondade, Clara não pôde ignorar o sofrimento dela. Olá, como você se chama?
Perguntou Clara, reunindo coragem. Olá, querida. Não é nada. Estou um pouco molhada, mas vou secar em breve, respondeu a dona Martinha, constrangida em admitir seu estado de sem-teto para essa menina, cujas crianças acreditam que um futuro de sucesso as espera. Um bom emprego. Uma nova casa, uma família e outras conquistas. No entanto, é possível que alguém perca tudo instantaneamente e lute para se recuperar. Eu te convido para minha casa. Podemos tomar um chá e você pode se aquecer um pouco. Oh não, querida. Seus pais podem não apreciar uma convidada como eu. Está tudo bem. Papai não estará em casa por algumas horas. Vamos manter isso em segredo. Insistiu Clara. A dona Martinha queria recusar, mas a tentação era grande demais. Seu casaco desgastado, que ela usava há anos, não tinha lugar para secar. Enquanto era em grande parte ignorada pelos outros, uma pequena chamada Clara havia de maneira diferente. Obrigado, querida. Aceitarei sua oferta, mas apenas por um tempo. Não quero causar nenhum problema para você. A dona Martinha respondeu seguindo a carta de Clara. Os prédios recém-construídos com entradas magníficas dentro dos corredores eram espaçosos, decorados com quadros e grandes vasos de plantas internas bem cuidadas. Que lugar encantador, declarou a dona Martinha ao entrar no apartamento de Clarabella. Meu papai é cirurgião, Clara compartilhou orgulhosamente, guiando a dona Martinha ao redor. Você pode lavar as mãos aqui e pendurar o casaco no aquecedor para secar mais rápido, sugeriu Clara. A dona Martinha se sentiu um pouco estranha sendo cuidada pela garota de 7 anos, que tagarelava constantemente e colocava petiscos e doces na mesa. Ela era atenta aos seus convidados e não os deixava entediados. Agora, a dona Martinha mantinha um olho atento na entrada, apreensiva com o retorno do proprietário do apartamento. Seu instinto dizia que o homem a expulsaria imediatamente ou chamaria a polícia. Não se preocupe. Se o papai voltar, eu não vou te entregar, prometeu sinceramente Clara. A dona Martinha viu sua sinceridade, mas isso ofereceu pouco conforto. Poucos minutos de calor lhe custaram muita ansiedade. É como um jogo em que ele não descobrirá nada. Mas de repente a porta da frente se abriu, e Clara congelou de horror. Seu pai havia retornado mais cedo do que o esperado. Que surpresa para todos! Levante-se rapidamente, sussurrou a menina, levando a dona Martinha para o amplo armário. Sente-se aqui quietinha. Vou te soltar logo. Oi, papai, Clara pulou nos braços do pai, e ele a ergueu do chão. Que cedo hoje, qual é a programação? A cirurgia agendada foi cancelada. E o doutor Henrique disse para eu ir para casa ficar com minha filha. O que você estava fazendo? Eu estava comendo. Acabei de chegar. Gustavo avistou 2 xícaras de chá na cozinha e imediatamente perguntou à filha: temos visitas? Uma coleguinha dela estava aqui, Clara mentiu rapidamente, preocupada com seu erro, mesmo que seu pai fosse um homem gentil que salvava vidas. Ele não permitia que ela conversasse com estranhos, muito menos os levasse para o apartamento. Depois de pendurar o casaco no corredor, ele notou uma pegada que claramente não pertencia a uma criança. Clara, o que é isso? Quem nos visitou? Clara sabia que não podia mais mentir. Dominada pela culpa por tentar enganá-lo, seu rosto ficou vermelho e lágrimas escorreram por suas bochechas. Por favor, não a expulse. Ela é boa, Clara implorou, agarrando-se à cintura do pai para impedi-lo de se mover. Bem, o que você está escondendo de mim? A vovó não tem um lugar para morar. Eu a trouxe aqui por iniciativa própria. Ela não me obrigou, Gustavo congelou ao abrir a porta do quarto do armário. A mulher que ele tinha procurado por meses estava olhando diretamente para ele.
Era a mesma mulher que estava no carro de Alexandra naquele dia fatídico e depois desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Você, Gustavo, exclamou, surpreso. Está atormentando minha família primeiro. Minha esposa se afogou por sua culpa. Agora você está atrás da minha filha. Do que você está falando? Não entendo do que você está me acusando, respondeu a convidada assustada, esperando sair do apartamento o mais rápido possível. Ela não queria problemas ou envolvimento com a polícia. Ela se arrependeu 100 vezes de ter aceitado a oferta da garota de coração bondoso. Há 4 anos, você entrou no carro com minha esposa. Gustavo tirou uma foto impressa da Dona Martinha da gaveta de seu escritório, tirada daquela mesma câmera de vídeo, e a empurrou em seu rosto. Esta é você? Sim. Qual é o problema? A idosa parecia perplexa agora. Você foi a última pessoa vista viva com minha esposa naquele dia. Depois disso, o carro dela caiu no rio de uma ponte. Seu corpo nunca foi encontrado. Passei um tempo considerável procurando por você, pensando que você poderia saber algo que pudesse me ajudar. A morte de Alexandra permanece um mistério para nossa família. Ninguém poderia explicar por que ela estava naquele bairro ou por que escolheu você, disse Gustavo, começando a chorar. Por favor, me perdoe, mas mal me lembro do que aconteceu. Foi a primeira e a última vez que encontrei sua esposa. Por favor, aceite minhas condolências. Eu não sabia que tal tragédia aconteceria com ela. Estávamos dirigindo juntas por cerca de 20 minutos. Eu estava com frio, então peguei uma carona para o abrigo onde passei a noite. Não sei mais nada além disso, explicou a Dona Martinha. Não, você deve saber alguma coisa. Gustavo se recusou a acreditar nela. Você pode ter ouvido ou percebido algo, só você pode revelar o que a investigação não conseguiu. Eu estava esperando que você pudesse jogar alguma luz sobre a morte de minha esposa. A polícia sugeriu que poderia ter sido suicídio, mas isso parece improvável. Alexandra queria desesperadamente um filho, e tivemos a Clara. Gustavo olhou carinhosamente para a filha. Ele estava parado na porta, ouvindo os adultos conversarem. Eu juro que não sei de nada. Eu não machuquei sua esposa. Que sua alma descanse em paz. Nos encontramos por acaso. Eu apenas aconteci de estar no lugar certo, e nos despedimos. Ela definitivamente não parecia capaz de se prejudicar, explicou a Dona Martinha. Como você pode ter tanta certeza? Gustavo perguntou, assustando-a tensamente. Seu nome não é Otávio? A Dona Martinha perguntou, o que apenas confundiu Gustavo. Não. Por quê? Ela chamou alguém e o chamou carinhosamente de Otávio. Eu imediatamente presumi que ele fosse especial para ela. Eles conversaram apenas por alguns minutos, mas sua esposa parecia perfeitamente contente. Ela tinha um tom brincalhão, e estavam discutindo uma reunião futura. Então é improvável que ela estivesse planejando fazer algo terrível. Ela não conhecia nenhum Otávio. Gustavo gritou, batendo com o punho na parede. Papai, Clara gritou, fazendo com que seu pai imediatamente se aquietasse. Querida, vá para o seu quarto. Você não precisa ouvir isso, ele disse a ela. Gustavo percebeu que o estranho misterioso com quem Alexandra estava falando durante seu último encontro era alguém ligado à sua vida secreta. Mas como? Gustavo nunca tinha ouvido sua esposa mencionar esse nome antes. O que ela estava escondendo dele? Por que ela tinha saído de casa naquele dia? Ele precisava de tempo para desvendar essas perguntas perturbadoras. Me desculpe por ter gritado com você, ele disse, olhando para Dona Martinha enquanto o inverno se aproxima. Onde você planeja ficar? Não é meu primeiro ano vivendo nas ruas, a idosa dispensou.
Ela sempre ficava envergonhada de contar como tinha que vagar procurando um abrigo quente. Clarabella nunca me perdoaria se eu a deixasse viver nesse tempo. Está chovendo e o vento está cortante. Fique conosco esta noite antes de ir para a cama. Gustavo pensou na Dona Martinha. Clara rapidamente se tornou amiga dela. E a Dona Martinha parecia agradável. Ela não cheirava cigarros ou álcool. E apesar de perambular pela cidade, ela não parecia perigosa. Gustavo precisava de um novo assistente desde que o último entrou em licença maternidade. Ele não conseguia manter o apartamento limpo por falta de tempo, e não queria impor responsabilidades de adulto a Clara, privando-a assim de sua infância. Dona Martinha, ele se aproximou da convidada na manhã seguinte. Tenho uma oferta para você. Preciso de uma arrumadeira. Você estaria interessada no trabalho? Você pode morar aqui e eu garantirei que seu salário seja justo. Clara muitas vezes fica entediada quando está sozinha. Ela gosta de você. Acho que tanto Clara quanto eu precisamos de você. Meu Deus, Senhor Martinha, exclamou, colocando uma mão no rosto e outra no coração. Você está falando sério? Sim. Sim. Não há necessidade de chorar. Estou sendo sincero. Não há pegadinha. É uma situação em que todos ganham. Parece que tanto Clara quanto eu precisamos de você. Obrigada. Obrigada. Você é realmente um homem de coração bondoso. Gustavo providenciou dinheiro para a senhora Martinha comprar suprimentos essenciais de limpeza, produtos químicos domésticos e roupas novas e confortáveis. Não seja tímida. Escolha o que gostar. Eu farei as compras eu mesmo. Você só precisa me escrever uma lista para a semana, disse ele, vendo a gratidão sincera nos olhos da Dona Martinha. Eu farei. Com a chegada da Dona Martinha, o apartamento parecia recuperar sua alma. Clara não ficava mais entediada em frente à TV esperando pelo pai com a Dona Martinha. Ela começou a passear, fazer compras e aprender a cozinhar pratos simples. A Dona Martinha, tendo sido professora no passado, facilmente envolveu a obediente Clara em suas tarefas. Gustavo estava encantado com o aconchego recém-descoberto. Comida deliciosa. E sabendo que sua filha sempre estava supervisionada por um adulto. No entanto, ele não conseguia tirar o nome Otávio da cabeça. Mas quem era esse Otávio? Como encontrá-lo? Gustavo não tinha certeza, mas não ia desistir. Um dia, ele estava almoçando na clínica. Otávio sentou-se na mesa ao lado. Ele abriu um recipiente que trouxera de casa e liberou um cheiro familiar que imediatamente lembrou Gustavo de Alexandra. Isso deveria ter esse cheiro? Gustavo riu, lembrando-se de um momento passado em que sua noiva tentará surpreendê-lo com suas habilidades culinárias. Calhe a boca, querido. Eu misturei acidentalmente os temperos e coloquei os errados na panela, Alexandra confessou em um tom lastimoso, envergonhada pelo seu erro. Não me parece ruim, Gustavo respondeu com a boca cheia de comida. Que isso seja sua receita exclusiva. Estou falando sério, esses temperos funcionam ainda melhor. Parece que você é a primeira a descobrir isso, Alexandra sorriu e abraçou seu amante. Rememorando essa cena, Gustavo lutou para se manter calmo e não confrontar imediatamente Otávio por uma explicação. Ele sabia com certeza que havia algo, e não era à toa que ele vinha olhando para ele estranhamente ultimamente. Gustavo sentia a atitude de desdém de seus colegas e olhares zombeteiros, como se Otávio soubesse de algum segredo. Perguntar diretamente a Otávio a verdade parecia uma má ideia. Gustavo sabia que Otávio permaneceria em silêncio por despeito, simplesmente para tornar as coisas mais difíceis. Doutor Henrique, ele se virou para o chefe. Posso sair mais cedo hoje? Não há tarefas agendadas ou urgentes.
O que aconteceu? 2 cirurgiões estão fugindo de mim hoje, exclamou, levantando as mãos em frustração. Eles estão me chamando com urgência na escola da Clara. Tudo bem. Se vire. Gustavo conseguiu sair ao mesmo tempo que Otávio. Curioso sobre suas ações, Gustavo decidiu segui-lo. A perseguição levou o homem a um supermercado. Ele não ousou seguir Otávio para dentro. Seria suspeito se ele o visse neste bairro onde nunca haviam cruzado caminhos antes. O que Gustavo viu em seguida? Literalmente, o pregou ao banco de seu carro. Otávio saiu da loja, segurando as mãos de 2 gêmeos. E ao lado deles veio uma mulher com um carrinho de bebê. Era Alexandra. Ela tinha o mesmo cabelo, o mesmo rosto e o mesmo jeito. Gustavo não sabia como reagir. Era impossível. Sua Alex está viva. Ela é a mãe dos filhos de Otávio? Como isso poderia ser? Resistindo ao impulso de confrontá-los no meio da rua, ele esperou até que toda a família entrasse na SUV de Otávio e dirigisse até uma casa de um andar atrás de uma cerca segura. Neste ponto, a paciência de Gustavo se esgotou. Ele se aproximou do casal enquanto eles ajudavam as crianças a sair do carro. É assim que é, ele disse em voz alta. E a mulher estremeceu. Alexandra, por que você fez isso comigo? Eu não consegui encontrar paz. Eu estive procurando por você o tempo todo. Como você pôde me deixar assim? Você é uma estrela moderna. Ok, acalme-se. Otávio interveio, afastando-o de Alexandra. Não toque nela. Alexandra, pegue as crianças e vá para casa. Eu vou lidar com isso. Não, ela fica. Gustavo exigiu. Eu quero uma explicação. Ninguém está saindo. Sinto muito, Gustavo. Foi necessário. Alexandra respondeu, segurando seus filhos firmemente. Você disse que era infértil. Gustavo exclamou incrédulo. O que fiz para merecer isso? Não fale com ela. Otávio ameaçou. Não há nada para discutir agora. Esqueça-a e nos deixe viver em paz. Estivemos apaixonados por muito tempo, mas minha carreira teria acabado se Alexandra tivesse simplesmente te deixado por mim. Você é próximo do Dr. Henrique. Eu sabia que ele ficaria ao seu lado e me expulsaria da clínica. Não é uma boa ideia discutir com pessoas como ele. Eu não teria conseguido um emprego decente em nenhum lugar com ele contra mim. E esse homem íntegro tem um senso de moralidade aguçado. E em vez de fazer uma confissão honesta, você fez um espetáculo disso. Vocês dois são simplesmente desumanos. Vocês são piores um do outro. Gustavo murmurou entre dentes cerrados. Ele desprezava Otávio e estava pronto para explodir. Mas sua decepção com Alexandra era ilimitada. Eu não acredito que já te amei. É bom que não estejamos mais juntos. Eu não gostaria que uma mulher como você criasse minha filha. Gustavo, ouça, Alexandra se aproximou dele, com lágrimas nos olhos. Eu sei que você passou por um inferno. O que você sabe? Eu vivi na esperança de que você estivesse viva. Eu me recusei a acreditar que você estava morta. Quando há esperança, o coração não consegue descansar. Eu me esgotei. Pensando que um dia você tocaria a campainha e nós seríamos uma família novamente. E, aliás, considere isso uma vingança contra você. Otávio interveio com um tom sarcástico. Ele não sentia remorso. Ao contrário de Alexandra, ele era indiferente ao sofrimento dos outros. Ele só buscava o que era melhor para si mesmo. Independentemente do custo, lembre-se de nosso 3º ano na academia quando você namorou a Helena, ela escolheu você mesmo que eu a tenha visto primeiro. Você está?
Sério. Namoramos por apenas 4 meses, e ela se mudou para o outro lado do país. Você não esquece coisas assim. Otávio respondeu, ainda alimentando ressentimentos passados. Por que você está reclamando? Você tem uma filha. Nós pensamos em uma maneira de amenizar sua perda de Alexandra. Você encontrou conforto nela. Sinto pena de seus filhos porque têm genes tão feios. Gustavo respondeu. Gustavo, me perdoe. Eu não queria que você sofresse assim. Você nunca me machucou. Mas eu estava infeliz por isso. Você me fez e a nossa filha infeliz. Obrigado por tamanha generosidade. O homem retrucou. Você nunca entenderá pelo que passamos. Foi difícil aceitar sua morte. Você adotou uma menina, e então simplesmente desapareceu. Ela sonhava em ter uma mãe? Ela não merecia uma? Você a usou e fugiu. Alexandra chorou alto, e Gustavo se virou e foi para seu carro. Ele chegou em casa com a mente nublada. Ele não denunciou o golpe de sua esposa à polícia, embora tenha sido tentado a buscar vingança. Ele deixou ao julgamento de Deus. Gustavo, o que está acontecendo? Senhora Martinha perguntou a ele quando ouviu um barulho no corredor. Meu Deus, você está horrível. Parece que foi atropelado por um caminhão. Eu gostaria de ficar sozinho. Você colocou Clarabella na cama? Ele perguntou, indo para o bar pegar uma garrafa de conhaque. Não se preocupe, eu cuidei disso. Temos as lições prontas. Talvez possamos inventar algo para um aperitivo, ela perguntou animada. A dona Martinha nunca tinha visto Gustavo em um estado tão ruim e não conseguia imaginar o que o tinha perturbado. Não, você não deveria. Não se preocupe comigo. Boa noite. Gustavo estava profundamente ferido pela traição de Alex. Teria sido mais fácil acreditar que ela não estava mais viva, preservando sua imagem gentil em suas lembranças. Mas agora ela parecia uma mulher insensível, pronta para fazer o que fosse preciso para seu próprio benefício. A agitação de Gustavo começou a afetar sua vida profissional, embora mantivesse boas relações com seus colegas e pacientes. Sua faísca habitual estava ausente. Ele se consumiu com seus problemas pessoais, negligenciando outras pesquisas científicas que planejava conduzir com seus estagiários. Seus alunos eram talentosos, mas ele não tinha motivação para incentivá-los em seus empreendimentos científicos. Gustavo, você está seguindo um caminho destrutivo. Senhora Martinha o alertou, balançando a cabeça. Deixe ir, perdoe-a, Guelry, esse peso é desnecessário. Eu posso ver que isso está te machucando. Como posso perdoar alguém que fez o que ela fez? Eu não desejaria isso nem para o meu pior inimigo. Olhe por esse lado. Agora você está livre de alguém não confiável. Se Alexandra é capaz de tal coisa, por que ficar com ela? Ela poderia ter ficado com você, cuidando de Clara, e você nunca teria sabido como ela era podre por dentro. Deus a tirou de você. É um sinal. Não desespere. Você tem tudo o que precisa para ser feliz. Um teto sobre a cabeça, uma profissão que te sustenta, uma filha maravilhosa. Você está certo, senhora Martinha. Mas eu não estou pronto para deixar isso ir ainda. Eu estou muito bravo, sabe? Eu também passei por coisas terríveis. Talvez minha história te faça pensar, e você comece a apreciar o que tem. Senhora Martinha disse, finalmente decidindo compartilhar algo pessoal. Minha filha, Samantha, saiu de casa aos 19 anos. Ela era estudante. Ela se apaixonou por um motociclista. Seu pai e eu desaprovávamos o relacionamento deles.
Denis era uma má influência para ela e a deixava nervosa. Senhora Martinha suspirou, lembrando-se tristemente da vibrante personalidade de sua filha. Tristemente, nos proibimos que se vissem. Mas eles ouviram? Eu implorei e chorei. Mas Samantha achava que Denis era o amor de sua vida. Ele não era estável. Ele se mudava de cidade em cidade. Tudo que ele tinha era uma motocicleta e o ocasional trabalho de meio período. Ele não tinha nada a oferecer para minha filha, mas ela fugiu com ele mesmo assim. Mantivemos contato por telefone por um tempo. Ela ocasionalmente mandava mensagem, me assegurando para não me preocupar. Mas um dia as mensagens pararam. Desde então, não tivemos mais notícias da nossa Samantha. Senhora Martinha soluçou, incapaz de segurar suas lágrimas. E você ainda não sabe onde ela está? Gustavo perguntou sinceramente perplexo. Até agora, não houve um dia em que eu não tenha pensado na minha filha. Além de fotos, não tenho mais nada dela. Meu cônjuge não suportou a perda e afogou suas mágoas em álcool. Ele não conseguiu superar seu pesar. Eu tentei argumentar com ele, mas ele teimosamente se apegou ao seu esquecimento. Logo depois ele morreu. Eu estou tão tentando confortar a idosa, mas ela ainda não havia terminado sua história. Você nunca me perguntou como eu acabei nas ruas. Obrigado por sua etiqueta. Mas eu suponho que seja a hora de eu contar. Depois que minha família foi arruinada, eu fiquei arrasada. Eu não sabia se minha filha estava viva ou não, mas eu me agarrei à esperança de que ela pudesse voltar. Então conheci uma jovem com um bebê nos braços no mercado. Ela estava pedindo esmolas. Começamos a conversar. Ela havia fugido do marido abusivo dela. Ela não tinha dinheiro, nem pertences, nem casa. Toda a sua família a tinha renegado quando ela se casou, então ela não tinha para onde ir. O pensamento de que minha Samantha também poderia acabar em uma cidade estranha sem um marido confiável e sem meios de subsistência me comoveu. Então eu permiti que Lauren e seu bebê ficassem comigo. Eu não me importava de compartilhar minha casa com uma mãe solteira porque eu estava sozinha. Além disso, era insuportável estar em um apartamento vazio. A chegada deles trouxe vida de volta ao meu mundo. Então Lonnie, seu suposto irmão, chegou, de acordo com a história deles. Ele há muito desejava tirar sua irmã do casamento abusivo. Mas ele não tinha lugar próprio. Eu permiti que ele ficasse. Para que Lauren não se preocupasse. Ela se sentia segura com ele porque temia que o marido a encontrasse. Eventualmente, esses malandros se revelaram golpistas, e eles me forçaram a assinar documentos transferindo os apartamentos para o uso deles. Eles me ameaçaram, me deixaram passar fome por dias e me mantiveram sob vigilância para que eu não pudesse reclamar com ninguém. Lonnie me ameaçou com uma faca, e eu cedi depois que eles conseguiram minha assinatura nos papéis. Eles me jogaram na rua. Foi assim que eu me tornei sem teto. Isso é horrível. Por que você não os denunciou à polícia? Eu denunciei. Mas não adiantou. Eu não conseguia provar que fui forçada a assinar os papéis. Pela lei, eles se tornaram os proprietários dos apartamentos. Se houvesse uma única testemunha dessa violência, eu poderia ter uma chance, mas como estava, todos afirmaram que eu estava próxima de Lauren, quase a considerando minha própria filha. É difícil acreditar que tamanha injustiça existe em nossa era. Gustavo balançou a cabeça. Eu sou extremamente grato pela sua empatia. Ninguém me mostrou bondade há muito tempo. Eles me consideravam uma mendiga e uma vagabunda. Quem me precisaria com a minha idade? Eles só contratam meninas jovens agora, e ninguém me deixaria trabalhar com crianças. Você sabe, senhora Martinha. Não só eu te ajudei, mas você também me ajudou.
Clarabella gosta muito de você e até te chama de avó. Meus parentes moram longe. Eles raramente se veem e ela anseia pela companhia de pessoas amorosas. Você é um ótimo pai. Não ouse duvidar disso. Clarabella é muito sortuda em ter você. Ela pode ter uma mãe ruim, mas o pai dela é um em 1.000.000 ao longo do tempo. Gustavo ficou cada vez mais preocupado com a história da filha de Senhora Martinha. Ele ansiava descobrir o que tinha acontecido com ela depois de falar novamente com a idosa e registrar meticulosamente todos os detalhes. Ele se volta para um detetive particular. Estou contando muito com você. A família Gustavo apertou a mão do detetive após discutir o assunto. Você pode contar comigo. O caso não é tão complicado. Acredito que consigo resolvê-lo em uma semana, no máximo. Cheia de esperança, Gustavo esperava pelos desdobramentos do detetive. Logo, o detetive ligou e marcou uma reunião, pedindo a Gustavo que trouxesse tanto sua filha quanto a dona Martinha. A contratei para lançar alguma luz sobre o paradeiro de sua filha desaparecida, disse Gustavo enquanto todos estavam sentados no café no dia seguinte. Você decidiu usar meus serviços por um bom motivo, confirmou o detetive, mostrando-se interessado na situação. Boa tarde, senhoras. Gustavo, durante minha investigação, descobri que a dona Martinha e Clara, nossa avó e neta, Samantha deu à luz Clarabella de Dennis. Eles se separaram muito antes do nascimento da garota, e Samantha morreu tragicamente no parto devido a complicações. Aceitem minhas sinceras condolências. Como a equipe do hospital não teve contato com parentes de Samantha, Clara foi colocada em um orfanato, onde viveu até Gustavo e Alexandra adotarem. Senhora Martinha, localizei o túmulo de sua filha. Você pode visitá-la. Não fica longe daqui. Minha filha esteve tão perto o tempo todo. E eu nem sequer percebi, disse a dona Martinha, com a voz embargada. Ela estava sozinha. Estava aterrorizada. O homem a abandonou. Algumas respostas, meu amor. Desculpe, minha menina. Se ao menos eu soubesse onde você estava, eu te traria para casa. Para seu círculo de conhecidos, Archie continuou. Mais uma vez, chamando a atenção para si. Ele estava acostumado com reações das pessoas como essa e já conseguia controlar suas emoções. Tinha que terminar o trabalho antes do fim. Todos os amigos de Samantha falavam muito bem dela e de vocês. Eles diziam que ela sempre falava bem da família e sentia muita falta de vocês. Ela os amava. Ela estava com muito medo de voltar para casa grávida. Sentia-se culpada por não ter atendido ao aviso de vocês sobre Dennis. Estava muito envergonhada para enfrentá-los depois de sair. Teríamos a recebido de volta. Teríamos ajudado. Uma criança sempre é uma bênção. Clarabella, você é minha verdadeira neta. Deus, estou tão aliviado por isso. Levou um tempo para que os três se recuperassem do choque da notícia repentina. Acho que alguns meses se passaram e a família aos poucos se acostumou com as chocantes revelações do passado. Um dia, Gustavo foi a uma reunião e não pôde acreditar no que via quando viu a nova colega de trabalho da clínica. Helena, como você veio parar aqui? Olá, ela disse baixinho, tentando não chamar a atenção de seus novos colegas. Estou de volta à minha terra natal. Gustavo imediatamente percebeu que Helena não usava aliança de casamento. Durante seus anos de estudante, Gustavo sentiu uma forte atração por Helena. Ela não era apenas fisicamente atraente, mas também compartilhavam visões de vida, gostos e interesses semelhantes. Sua relação amigável rapidamente evoluiu para um romance constrangedor. Um período de sua vida que Gustavo sempre lembraria com carinho, sem arrependimentos. Antes do almoço,
Gustavo encontrou Helena e perguntou, com um sorriso desconfortável: que tal irmos dar uma olhada no bistrô do outro lado da rua? A comida lá é ótima e não há muitos colegas nossos lá. Estou dentro. No início, a conversa foi um pouco estranha. Ambos revisitaram mentalmente o passado, refletindo sobre sua antiga proximidade e como o destino os havia reunido novamente. Eu não sabia que você também trabalhava aqui, confessou Helena. Isso te envergonha? Você não acha que podemos manter nossa distância? Gustavo respondeu, de repente desconcertado. Não, não é isso que eu quis dizer. Fico feliz em te ver. Tivemos uma boa despedida. Não há com o que se preocupar. Somos ambos profissionais, afinal. Pensei que você escolhesse cirurgia geral, mas virou cardiologista. Um perfil muito respeitável. Gustavo sorriu. Passaram o restante do tempo compartilhando histórias sobre suas respectivas falhas na vida familiar. Também passei por um divórcio. Se é que se pode chamar assim, confessou Gustavo, hesitante em admitir que Alexandra o havia deixado. Minha filha tem a mesma idade que o seu Toby. Talvez possamos nos encontrar neste fim de semana. Levar as crianças para passear. Seria legal. A cidade mudou tanto ao longo dos anos. Mal reconheço os bairros, riu Helena. Você não precisa se preocupar. Não vai se perder conosco. Clarabella é independente e vai à escola com a tutora e faz amigos sozinha. Levou um tempo para concordarem com um fim de semana, mas Gustavo esperava ansiosamente encontrar Helena fora do trabalho. Depois do primeiro passeio de fim de semana, a dinâmica entre Helena e Gustavo no trabalho mudou. Tentaram manter uma distância profissional, mas se sentiam atraídos um pelo outro como ímãs. Mesmo que se encontrassem nos corredores, não conseguiam deixar de pausar para conversar por alguns minutos. Logo, os quatro começaram a se encontrar todos os fins de semana, passando quase o dia todo juntos. Papai, você gosta da Helena? Sussurrou Clara no ouvido de seu pai enquanto ele observava a mulher jogar badminton com Toby. Por que você diz isso? Ele respondeu, surpreso com a franqueza de sua filha. Bem, você está olhando para ela de um jeito especial. Nunca vi isso antes. Acho que você está certa, admitiu Gustavo, brincando ao beliscar o nariz de sua filha. Sim, eu gosto dela. Como você se sente em relação a isso? Ele perguntou cautelosamente. Eles nunca tinham tido uma conversa assim antes. Gustavo tinha se resignado a uma vida sem amor romântico e não imaginava que poderia se apaixonar novamente. Clara deu de ombros. Eu não sei. Não há nada de errado com isso, não é? E você não vai ficar com ciúmes de mim? Eu gosto da Helena, e acho que ela olha para você da mesma maneira. Depois da conversa, Gustavo se sentiu muito melhor. Ele estava considerando ter uma conversa importante com Helena, mas como pais solteiros, ambos precisavam priorizar os interesses de seus filhos. Como você se sentiria em nos encontrarmos sozinhos, sem nosso pequeno grupo? Gustavo perguntou, olhando Helena nos olhos enquanto se despediam. Você está certo. Não há necessidade de rodeios. É hora de admitir que isso é mais do que apenas um encontro amigável. Nós somos adultos agora, ela respondeu com um sorriso. Gosto da sua resposta, Gustavo respondeu, apesar de seus esforços para serem discretos. Muitos na clínica começaram a notar que eles sempre chegavam juntos para os turnos e trocavam olhares. Às vezes, Gustavo colocava a mão na cintura de Helena, e ela não resistia. Ei, vocês vão me convidar para o casamento? Dr. Henrique interveio, tentando chamar a atenção do casal que já estava indo em direção à saída. Gustavo sorriu. Como você soube? Nós realmente vamos nos casar,
mas ainda precisamos decidir a data. Helena acrescentou. É verdade. Concordou o Dr. Henrique com um piscar de olhos. Então, aguardo um convite. Eles eram frequentes visitantes na casa de Gustavo, disse a Dona Martinha. A Dona Martinha aprovou a escolha de Gustavo, descrevendo sua amada como uma mulher decente, econômica e leal. E ela também é a melhor cirurgiã cardíaca do bairro, declarou Toby orgulhosamente, ostentando sobre sua mãe talentosa. Isso é muito apropriado, pequeno. A Dona Martinha riu, dando um tapinha na cabeça do menino. Você deve crescer para ser tão inteligente quanto seus pais primeiro. Você ficará orgulhoso das conquistas deles e então eles ficarão orgulhosos das suas. Após o jantar, Gustavo mandou a Dona Martinha descansar, assegurando-lhe que eles poderiam cuidar da limpeza da cozinha. Todos estão dormindo. Somos só nós. Helena murmurou, abraçando seu amado por trás. Não faça isso, senão vou quebrar o prato sem querer. Gustavo respondeu, rindo suavemente. Precisamos considerar a possibilidade de expandir nosso espaço de convivência. Você prefere um apartamento ou uma casa? Vamos procurar perto da clínica para encurtar nosso trajeto. E considerar a localização da escola. Mais logística para pensar. Bem, então sugiro que mantenhamos a cerimônia modesta. Gustavo beijou as mãos de sua amada. Eu te amo. Você sempre conhece meus desejos. Helena sorriu em um salão de banquetes ricamente decorado com flores brancas exuberantes. Os recém-casados, na companhia de seus parentes e amigos, celebraram esse evento maravilhoso. Agora Gustavo estava certo de sua felicidade. Ele sabia que poderia enfrentar qualquer adversidade com Helena. Ela sempre o apoiaria. E ele a protegeria de qualquer dificuldade. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.